Olá, terceiro ano. Essa aula hoje é para introduzir, então, o tema que nós vamos estudar no segundo trimestre, memória regional e local, tá? Então, a partir dessa semana, nós já estamos no segundo trimestre e nós vamos agora, a gente trocou o tema, né? Então, aquele primeiro tema ficou no primeiro trimestre, certo? Qual que é a justificativa de estudar, então, a memória local e memória regional? A valorização da história regional é o resultado irreversível de um quadro dentro do campo historiográfico, que passa a fornecer também explicações sobre os desdobramentos de transfiguração que ocorrem no espaço singular. Os estudos e reflexões que advêm da história regional são de grande importância, na medida que o espaço regional refere-se a uma região específica. No caso dessa disciplina, abordará o norte do Paraná e o município de Bela Vista do Paraíso e arredores. Os conteúdos que nós vamos estudar são o que é considerado patrimônio e tombamento, a formação do Paraná, do povoamento, do litoral à emancipação, o processo de modernização do campo no estado do Paraná, a repressão política durante o regime militar, a ocupação humana entre os rios Paranapanema e Iguaçu, a Guerra do Contestado, a Guerra de Porecatu e um pouco da história de Bela Vista do Paraíso. Para iniciar o tema, então, hoje eu vou falar sobre a ocupação humana dos territórios entre os rios Paranapanema e Iguaçu até a chegada dos europeus em 1500. Então, vamos prestar bastante atenção, essa aula é bastante interessante para que a gente conheça um pouco da história do nosso Paraná. A bacia do Rio da Prata, né, ali retratada no mapa, vem sendo continuamente habitada por diferentes populações humanas, há cerca de pelo menos 11 mil anos. Para a região onde hoje é o Paraná, há datações que chegam a 9 mil anos. Entretanto, se considerarmos a cronologia dos territórios vizinhos que foram ocupados em épocas anteriores, é provável que ainda possam ser obtidas datas que poderão atestar a presença humana em períodos mais recuados. Em 1958, um grupo de arqueólogos do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná foi comunicado sobre achados arqueológicos nas margens do rio Ivaí, no extremo oeste do estado, na localidade de uma região chamada Cidade Gaúcha. Ali o regime hidrológico do rio Ivaí no mapa. Escavações do sítio denominado José Vieira demonstraram a existência de 2 povoamentos no local. O material lítico, colhido nos níveis mais profundos das escavações e submetidos à datação, registrou uma idade entre o 8º e o 9º milênio antes de nossa era. Isso significa assentamentos humanos nas barrancas do rio Ivaí, há 8 mil anos. O material lítico coletado nas camadas superiores da jazida datam de 2 a 3 mil anos, o que significa novos acampamentos em épocas posteriores à primeira. Existe, portanto, no mesmo local, acampamentos em épocas distantes, 4 a 5 milênios uma da outra, que permite a verificação de grandes transformações no clima e na vegetação. Outras escavações realizadas nas margens do rio Paraná foram datadas em 8 mil anos, assim como as escavações realizadas no centro-oeste do estado, na região de Vila Velha, também com 8 mil anos. Essa é uma imagem de uma jazida do sítio José Vieira, que foi uma escavação do sítio José Vieira. A indústria lítica lascada do homem pré-histórico, presente no norte paranaense, espalha-se ao longo do rio Ivaí,
A 350 quilômetros, subindo do rio, no município de Manuel Ribas, no centro do estado. Aqui nesse mapa, então, ó, Manuel Ribas fica bem no meio do Paraná. Pesquisas arqueológicas feitas na década de 60 revelaram a existência de material lítico, que corresponde ao sítio do São José Vieira, datado em torno de 7 a 8 mil anos. Foi encontrada também uma grande quantidade de material cerâmico. O mais antigo deles foi encontrado pela doutora Cláudia Parelada, arqueóloga do Museu Paranaense no Vale do Rio Iguaçu. Essas evidências anteriores a 6 mil anos também podem ser encontradas em outras partes do território do Paraná, como a gente pode ver nessa tabela a seguir. Essa tabela eu tirei de um livro meu, né, um acervo, é um livro pessoal mesmo, que não é utilizado como livro didático, mas eu achei interessante vocês não se atentar a essas datações aqui, mas sim que todas as regiões aqui, ó, no Vale do Rio, o Baixo Iguaçu, Baixo Paranapanema, Ponta Grossa, né, Guarapopema e outras regiões, na maioria das regiões do Paraná foram encontrados vestígios arqueológicos, né? Então, por isso que eu coloquei essa tabela aqui, tá? Assim, podemos afirmar que os territórios que hoje se denominam Paraná vêm sendo continuamente habitados por diferentes populações humanas há cerca de 9 mil anos, de acordo com os vestígios materiais mais antigos encontrados pelos arqueólogos. Entretanto, se considerarmos a cronologia dos territórios vizinhos, que foram ocupados em épocas anteriores, é provável que ainda possam ser obtidas datas que poderão atestar a presença humana em períodos mais recuados, podendo alcançar até 11 ou 12 mil anos. As populações que viveram no Paraná entre 9 mil a 3 mil anos são denominadas pela arqueologia de caçadores e coletores pré-cerâmicos. Elas foram substituídas pelas populações indígenas agricultores e ceramistas, como, por exemplo, os Caigangue, Guarani e Xetá, a partir de sua chegada na região, por volta de 3 mil anos, e continuam a viver aqui até hoje. A arqueologia classifica essas populações coletoras em 3 tradições, que nós vamos estudá-las também. A Humaitá, a tradição Humaitá, a tradição Umbu e a tradição Sambaqui. A tradição Humaitá, as populações que os arqueólogos, né, convencionaram chamar de tradição Humaitá, não deixaram aparentemente descendentes historicamente conhecidos. Por enquanto, se sabe que ocuparam todos os estados do território do sul do Brasil e as regiões vizinhas do Paraguai e da Argentina, entre 8 e 2 mil anos atrás. Os estudos de seus vestígios mostram que essas populações possuíam características das culturas do tipo bando, compostas de pequenos grupos, 40 ou 60 pessoas, que viviam dentro de amplos territórios. Sua subsistência era baseada em diversas fontes, animais obtidas por meio da caça, da pesca e da coleta, bem como de fontes vegetais. A exemplo de outros povos caçadores, coletores sul-americanos, também deveriam ter uma série de acampamentos sazonais, espalhados dentro de um território definido. Tais acampamentos estariam relacionados a uma série de atividades de subsistência, obtenção e preparação de matérias-primas, rituais e lazer. Suas habitações poderiam ser desde uma simples meia-água até casas mais elaboradas, de madeira, cobertas por palhas ou folhas de palmáceas. Eventualmente, poderiam ocupar abrigos sob rocha, reentrâncias em paredes rochosas, cavernas, né? Seus vestígios mais estudados até o presente restringem-se aos instrumentos líticos, feitos de pedra cortante, né?
pois a maior parte de seus objetos eram provavelmente confeccionados com materiais perecíveis, que se destruíram ao longo da formação dos sítios arqueológicos. Entre as ferramentas de pedra, podemos mencionar os grandes instrumentos lascados bifacialmente, igual essa da imagem. Lascas usadas para raspar, rasgar, cortar, tornear, bem como ferramentas, né? Para polir, furar, amolar, macerar, moer, pilar e ralar também. Essa imagem também eu tirei de um livro meu, tá? A tradição umbu. Gente, olha que interessante a gente comparar os vestígios encontrados, né, da tradição Maitá, que era uma pedra mais assim cortante, né, lascada mesmo, e essa daqui, algumas até em forma de estrela, pontudas. Na tradição umbu, também as populações, né, que os arqueólogos chamam de tradição umbu, não deixaram descendente historicamente conhecido. Os vestígios dessa tradição, marcadamente as pontas de projéteis e resíduos de lascamentos, são encontrados em toda a região sul do Brasil, no Uruguai e em partes do estado de São Paulo. Esses vestígios foram datados entre 12 e 1000 anos, que demonstra a longa data, né, e a longa persistência dessa tradição dos mais variados ambientes do Brasil meridional. Essas populações ocuparam preferencialmente as regiões de maior altitude nos planaltos do Paraná, principalmente nos principais rios, mas tem também a presença de artefatos dessa tradição nas margens dos principais rios do Paraná, como o Rio Iguaçu, no sítio Ouro Verde, datado de 8.000 anos, e em vários locais ao longo do rio Ivaí. Nesses locais, construíram suas habitações, tanto a céu aberto quanto a abrigo sob rochas. Já no Rio Grande do Sul e no Uruguai, nas áreas alagadiças, construíram os cerritos, que eram aterros artificiais, onde fixaram suas habitações. Agora a tradição sambaqui, talvez a mais conhecida daqui, mais presente, pelo menos nos livros de história, que vocês já devem ter estudado. Essa tradição, então, ela era feita de pescadores-coletores, né? Ela ia do litoral do Brasil e ocupar uma vasta faixa entre a Serra do Mar, desde o Rio Grande do Sul até a Bahia, há 6.000 anos. Seus principais vestígios são os inúmeros montes conhecidos como sambaquis, que construíram intencionalmente com restos alimentares, adornos, conchas, ferramentas, armas, carvões de antigas fogueiras, vestígios de sepultamentos humanos e de antigas moradias. Construídos tanto em planícies quanto em encostas, diretamente na areia ou sob o embasamento rochoso, os sambaquis têm ocorrências desde o Rio Grande do Sul até a Baía de Todos os Santos, basicamente no interior dos ambientes lagunares, que se apresentam em todo esse trecho da faixa costeira. As baías, estuários e lagunas dessa porção do litoral apresentam normalmente grandes concentrações de sítios arqueológicos. A implantação dos sambaquis nesses ambientes não foi à toa, né? Ela se deu devido à existência de várias espécies de peixe, molusco, crustáceo e outros animais, componentes riquíssimos da dieta alimentar desses grupos humanos. Nós vamos ver também agora as populações ceramistas agricultoras, algumas populações indígenas históricas aqui do Paraná. Então, por volta de 2.500 anos antes, né, de 2.500 anos depois de Cristo, agrupamentos maiores de populações passaram a ocupar a região da bacia do Rio Paraná e seus afluentes. Então, no Iguaçu, Piquiri, Ivaí, Paranapanema, Pirapó, Santo Inácio, Bandeirantes, Tibagi, Tararé e outros menores.
Tratava-se de uma das frentes da ampla expansão dos povos falantes da língua guarani, os quais vinham ocupando sistematicamente o território do atual Mato Grosso do Sul e as bacias do rio Paraguai e Paraná, e também do Rio da Prata. Podemos dizer que esses agrupamentos tinham em comum a língua e a produção de artefatos cerâmicos. Os vestígios da cultura material dessas populações agricultoras ceramistas são denominadas pela arqueologia como tradição tupi-guarani e tradição Itararé-Taquara. As mais antigas populações de ceramistas começaram a chegar à bacia do rio Paraná em torno de 2.500 anos. Como podemos ver numa série de sítios datados na região do rio Paranapanema, tá? Então, a junção do rio Paranapanema com o Médio Paraná é considerado, né, para o caso dos falantes do Guarani, como a porta de entrada para o Paraná e para o sul do Brasil. O conjunto das pesquisas indica que essas populações, em contínuo processo de crescimento demográfico e de expansão territorial, teriam sucessivamente ocupado a área do atual Mato Grosso do Sul, através da bacia do Paraná. Teriam ingressado ao sul do Brasil, então, pelo noroeste paranaense. No caso do G do Sul, Skygang, como aponta a arqueologia, com os indícios de cerâmica da tradição Itararé, a porta de entrada dessas populações para o sul do Brasil tem sido campos e cerrados e as reentrâncias do rio Paranapanema, Itararé e Ribeira. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, só para terminar o assunto, né? Ancorado nas informações arqueológicas, a gente pode afirmar que a região da bacia do rio Paraná e seus afluentes da margem esquerda, onde hoje é o estado do Paraná, foi densamente povoada até a chegada dos espanhóis e portugueses, por populações caçadoras, coletoras, pré-ceramistas e pelos agricultores ceramistas, principalmente os falantes do Guarani, que nós vimos nessa aula, certo? Vou apresentar para vocês agora a proposta de atividade dessa aula. Então, dentre as tradições que estudamos, o Maitá, Umbu e Sambaqui, escolha um e escreva em seu caderno a respeito. Os lugares onde foram encontrados, os vestígios e o que se sabe sobre essa população. Se quiserem fazer a representação do mapa do Paraná, pintar, fazer uma legenda, né, onde que essas populações estavam, quando foram encontrados seus vestígios, né? E você pode também escrever o que se sabe sobre essa população. Na internet, em pesquisa, assim, talvez vocês não encontrem muitas informações, porque estudos ainda estão sendo levantados a respeito. Então, por isso que eu coloquei o que se sabe sobre essa população. Você precisa escolher apenas uma, ou a Humaitá, ou a Umbu, ou a Sambaqui. E a atividade, né, como todas, deve ser postada no Google até o dia 5, sexta-feira, lembrando que o segundo trimestre, ele se inicia na segunda-feira, dia 1º, né? Então, essa atividade vai valer a presença da semana, do dia 1º ao dia 5, tá? E cuidado com a resolução de exercício iguais, copiadas, passadas, né, nos grupos de WhatsApp, que as presenças também serão divididas, tá? Assim como alguns fizeram no trabalho trimestral do primeiro trimestre, né, que estava muito copiado, muito igual um ao outro, eu não dividi a presença porque eu não havia avisado, mas dessa vez eu estou avisando, tá? Então, tentem ser o mais criativo possível nesses trabalhos, não precisa escrever muita coisa, né? Simplesmente lugar onde foram encontrados esses vestígios é muito importante. Por exemplo, localizar no mapa do Paraná, vocês precisam conhecer pelo menos o mapa do estado que você mora e escrever em poucas linhas o que se sabe sobre essa população. Tá certo? Então, bons estudos e até a próxima.